Olá, queridos, a paz do Senhor, bem-vindo ao programa Palavras da Verdade. Aqui nós estaremos estudando a Palavra de Deus juntamente com você e você é muito bem-vindo. Hoje continuaremos esta série de estudo baseado no tema do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, que traz o tema A Igreja em Jerusalém, hoje estudando uma igreja que não teme a perseguição. O texto áureo deste tema de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 29, que diz o seguinte: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando nós olhamos aqui, nesse contexto, o apóstolo Pedro está estabelecendo aqui um princípio muito importante, que é o princípio de que a autoridade humana ela é relativa, ela deve estar subordinada à autoridade de Deus. Então o apóstolo Pedro está aqui demonstrando que a suprema autoridade é de Deus. E ele carregava uma ordem divina: leve a palavra da vida, pregue a palavra da vida. Então aqui ele manifesta esse princípio e também vai manifestar a sua obediência como sendo um ato de fé. Mesmo que aquela decisão deles trouxessem consequências e sofrimento, ele ainda assim decidia ser fiel à causa de Jesus Cristo. Nossa verdade prática nos diz que, em relação à verdadeira igreja, há duas verdades inegáveis. A primeira é que a igreja será perseguida. A segunda é que Deus a protegerá. O texto base do tema de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 25 a 32, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 5. Nós teremos 3 pontos, 3 tópicos que nós estaremos desenvolvendo sobre a igreja perseguida, também sobre a igreja protegida e também a respeito da igreja destemida. Durante essas divisões desses tópicos, nós estaremos aqui trazendo o ensino da palavra de Deus baseado no livro de Atos dos Apóstolos, pois é uma visão que nós estamos tendo sobre os capítulos de Atos dos Apóstolos, onde narram o início da igreja ali na cidade de Jerusalém, onde a igreja que nasceu no dia do Pentecostes vai se desenvolvendo, vai crescendo, e com o seu crescimento, com aquilo que vai acontecendo no meio dela, vem surgindo perseguições, e essas perseguições elas não conseguem parar a igreja, o que é algo extraordinário, e nós vamos meditar no programa de hoje. Para comentar o tema conosco, presbítero e professor Jair Cardoso. Irmão Jair, vamos ver que, olhando Atos dos Apóstolos, especialmente o princípio da igreja, percebemos que a perseguição não é algo que é um acidente na história da igreja, mas é um caminho que a igreja passou a perseguir logo no início do surgimento da igreja e que vai acompanhar no decorrer da história. Vai fazer parte dessa jornada, dessa estrada da igreja. E a igreja de Jerusalém ela se coloca como o exemplo disso, onde a igreja viveu o fogo da perseguição. Mas como nós também vemos na história da igreja, que as perseguições não destruíram a igreja de Jesus, até porque ela continua até os dias de hoje, assim como aconteceu na igreja de Jerusalém, que a perseguição não teve o poder de parar a igreja. Pelo contrário, as perseguições trouxeram maior crescimento, inclusive para a igreja do Senhor, levando ela para que ela cumprisse o propósito pela qual foi estabelecida por Jesus. Tema de hoje maravilhoso, irmão Jair, e é algo que precisamos pensar sobre o tema da perseguição com relação à igreja e ver a igreja de Jerusalém, uma igreja que não teme a perseguição. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre esse ponto, sobre esse tema? Bem-vindo mais uma vez. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Alex. Nossos irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós, nessa lição em que nós estaremos estudando o tema, uma igreja que não teme a perseguição, então o tema é a perseguição, nós vamos verificar que na nossa vida, na nossa caminhada, em todos os aspectos da nossa vida, tudo que a gente começa, ela é mais difícil. A gente vê na introdução de uma criança na escola, é mais difícil aquele começo da criança se adaptando à escola. Nós vamos ver um novo trabalho que a gente vai executar também. No começo ele é mais dificultoso, tem mais barreiras que precisam serem vencidas. E assim também podemos citar um relacionamento, um casamento também, nos primórdios, sempre vai ser mais difícil em várias questões. E assim também a igreja do Senhor.
A igreja do Senhor, ela começa num ambiente inóspito, em que, do judaísmo, que não aceita o cristianismo e que começa uma grande perseguição aos princípios do cristianismo. Então, o começo sempre é mais difícil. Nós vemos os desbravadores do evangelho também sofrendo maior perseguição, sofrendo maior carga de rejeição aonde eles estão atuando. Nós vemos nos dias de hoje a janela 10/40, em que o evangelho não adentrou nesses países devido a questões religiosas, regimes de governo socialista, comunista, enfim, que impedem que a igreja prospere, que a igreja caminhe, que muita perseguição em cima do evangelho, em cima do cristianismo nesses países. Então nós vemos que a perseguição ela vem também nos primórdios da igreja, e no livro de Atos que nós estamos estudando nesse período, nesse trimestre, nós estamos estudando parte do livro de Atos, nós vemos que a perseguição no livro de Atos ela é como um rio, que começa em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, e ele transcorre durante todo o livro de Atos. Ele vai passando por várias cidades, por Antioquia da Síria, pela atual Turquia, onde tinha as igrejas da Ásia, pela Macedônia, ela adentra na Europa e chega até Roma. Esse rio, então, é o rio de perseguição. Aonde a igreja está passando, essa perseguição ela continua sempre crescendo. E nós vamos ver que nesses 28 capítulos do livro de Atos, os descrentes sempre estão perseguindo os crentes, ou seja, estão perseguindo os cristãos. Nós vemos o exemplo também na própria Bíblia Sagrada, sempre tem os descrentes perseguindo os crentes. Nós vemos o exemplo de Caim, que matou Abel, que Abel agradou a Deus, então Caim perseguiu e matou Abel. Nós vamos ver na história de Israel, Ismael perseguindo Isaac, lá em Gênesis, também corroborado e acrescentado e citado por Paulo aos Gálatas no capítulo 4, versículo de número 29. Nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus Cristo ele vai nos ensinar ali no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 12, que aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça são bem-aventurados, e também ali houve perseguição, sempre houve judeus pecadores perseguindo os profetas. E com isso, nessa introdução dessa lição, a igreja, nós vamos ver que a igreja enfrenta a oposição e ela enfrenta a perseguição. A fé cristã atrai a si a rejeição e a perseguição por defender princípios. E nós vemos num contexto aqui do livro de Atos, em que sinais, prodígios e maravilhas ocorreram, eu posso citar, são 36 exemplos em que a igreja vem crescendo no livro de Atos, em número, crescendo geometricamente em número e também em extensão territorial, 36 vezes em função de sinais, prodígios e maravilhas que foram operados através dos apóstolos, através dos discípulos do Senhor, pelo Espírito Santo. E nós vemos também 25 exemplos em que a igreja continua crescendo em meio às perseguições. Então Deus é soberano, ele usa a forma que ele quer, nós não sabemos explicar, mas ele usa sinais e prodígios para a expansão da sua obra, e ele também usa a perseguição para os seus propósitos, o propósito de expandir, de levar a salvação a todas as pessoas. Fique conosco, vai ser um estudo muito gratificante para a nossa vida. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, de curtir e também de compartilhar. Vamos então estudar sobre esse tema, já introduzido aqui pelo irmão Jair, uma igreja que não teme a perseguição. Vemos então, como já comentamos, que desde os primeiros passos da igreja, a igreja ela vem nessa tensão de oposições, de perseguições, e como diz a nossa verdade prática, duas verdades são inegáveis. A igreja, ela será perseguida. E quando nós olhamos a igreja de Jerusalém, é uma igreja que ela não nasce como um braço da religião do judaísmo. Embora os crentes desta igreja sejam judeus, oriundos do judaísmo, a igreja não é um braço do judaísmo, mas é um povo que o Senhor Jesus traz, um novo povo, uma nova igreja. Aí o apóstolo Paulo vai falar sobre este povo, ele vai dizer que não é judeu nem grego, mas é a igreja de Jesus, embora compondo-se ela pelos judeus oriundos da observância da lei judaica. Mas esta igreja, quando ela nasce para manifestar
o reino de Deus. Foi para isso que Jesus estabeleceu ela. E quando este mover da igreja, que é o mover, um caminhar de uma igreja que ela é poderosa, porque o Espírito Santo, quando desce em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai trazer poder para esta igreja. Esta igreja, nesse caminhar poderoso, onde as manifestações acontecem do poder de Deus e a pregação ousada dos apóstolos, onde, quando nós vamos ver o apóstolo Pedro, diversas vezes ele vai afirmar para o grupo religioso que eles haviam matado Jesus. Então essa ousadia, esse poder, esta graça que esta igreja carrega, faz com que eles se tornem para aqueles sistemas uma ameaça. E, consequentemente, esses sistemas vão colocar-se, então, em oposição e em perseguição à igreja de Jesus Cristo. Então, nesse tópico 1, nós vamos estudar, então, as 3 camadas que nós vamos ver sobre o sofrimento da igreja nesse momento, um sofrimento de perseguição. Nós vamos ver sobre os agentes da perseguição, a estrutura que é montada para a perseguição, e também vamos ver no que resulta esta perseguição na fé da igreja. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre o tópico 1, onde nós falamos sobre a igreja perseguida? A partir do capítulo 3 do livro de Atos, nós verificamos que a igreja começa a sofrer perseguição em função da cura milagrosa do paralítico ali, que ficava à Porta Formosa. E agora, no capítulo de número 5, essa perseguição ela continua vindo para a igreja em cima daquilo que o Espírito Santo tem feito através dos apóstolos. Nós vemos no capítulo 5, nós estudamos na lição anterior, em que Ananias e Safira mentiram aos apóstolos, trazendo ali o valor das propriedades inferior daquilo que eles estabeleceram, e com isso nós vemos que o joio foi semeado no meio do povo de Deus. E como é que a igreja tratou, através da disciplina, através da direção do Espírito Santo, o que ocorreu. E agora, seguindo no capítulo de número 5, nós precisamos contextuar o capítulo número 5 para mostrar que os apóstolos, após esse episódio de Ananias e Safira, eles estão de novo no templo e agora pregando o evangelho, anunciando o evangelho ali no templo de Israel, no alpendre de Salomão. E com isso, a multidão, vinha grande multidão, que era acrescentada, criam no Senhor Jesus Cristo, tanto homens como mulheres, isso crescia cada vez mais essa multidão, e no versículo de número 15, ele vai estar nos mostrando que transportavam enfermos para as ruas e punham essas pessoas em leitos, em camilhas, para que os mesmos, a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse alguns deles, e eles eram curados. Então, um grande movimento de sinais, prodígios e maravilhas ocorrendo ainda na cidade de Jerusalém pelo ministério dos apóstolos. E com isso traz aqui a inveja, a perseguição dos líderes religiosos. E os apóstolos, então, eles são retirados e são aprisionados naquela noite. Todos os apóstolos, Pedro e os demais apóstolos, são todos eles aprisionados. Então, nós vemos que eles vão sofrer perseguição. E quem são os perseguidores aí? A gente está vendo a igreja perseguida. Os perseguidores, nós vamos ver que são as autoridades religiosas, autoridades da época, que são os membros do conselho, os saduceus, os fariseus, e também autoridades políticas, como Herodes, que a gente vai ver no capítulo 12, que foi citado na nossa leitura bíblica em classe. Então, os perseguidores são autoridades religiosas da época, e eles tinham o sumo sacerdote, ele tinha apoio dos demais sacerdotes, ele tinha apoio dos anciãos, que eram pessoas mais poderosas, e esse grupo, eles já haviam tentado atrapalhar o ministério de Jesus Cristo, e também nesse grupo de religiosos também tinha um grupo citado aqui, que é o capitão do templo, e o capitão do templo é um sacerdote de um nível superior que cuidava da proteção, da guarda, da segurança do templo, e esse capitão, então, ele vai aprisionar os apóstolos. E nós vemos que a esfera da perseguição aqui no contexto de Atos 5, ela vai ocorrer em 2 esferas. A esfera que se expande durante todo o livro de Atos, na verdade, na esfera religiosa, porque
o cristianismo ele vem confrontando a lei do Antigo Testamento, ele vem estabelecendo, Jesus ele trouxe o cumprimento da lei e não havia esse entendimento muito claro por parte do judaísmo. Então, os judeus, eles prenderam os apóstolos nessa esfera religiosa e por quê? Por causa da inveja. A inveja daqueles sinais, prodígios e maravilha, e que o povo estava aderindo, o povo estava cada vez mais crendo no que os apóstolos estavam fazendo. E na esfera política, que é uma outra área, outra esfera de perseguição, que está descrita em Atos, no capítulo 12, versículo de número 1 até o versículo 5, o rei Herodes, então, ele que representava o Império Romano ali na Judéia, ele manda decapitar, ele manda executar Tiago, que é um dos apóstolos, irmão do apóstolo João, e também manda prender o Pedro. E sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, e ele queria aumentar o seu capital político, ou seja, a sua perspectiva de aceitação entre o povo, a sua popularidade, né? Então, e nós vemos que a igreja sempre, ela sofrerá oposição, porque não só pelos sinais, prodígios e maravilhas que ela realiza, mas principalmente pelos princípios que ela estabelece. Então, o cristianismo bíblico, ele é acolhedor, ele acolhe todas as pessoas, de todos os ramos, de todas as esferas sociais, de todas as ideologias, mas ele estabelece princípios para aqueles que desejam segui-lo, e o Espírito Santo convence a pessoa disso, a palavra de Deus convence. Então, por isso, muitas vezes no mundo, quase sempre no mundo a gente fala não na convivência, mas esse sistema pecaminoso, esse sistema que é contra o evangelho, contra a palavra de Deus, ele vê que esses princípios como antiquados, como preconceituosos, como indesejados, e a perseguição, ela, aqui no livro de Atos a gente vê que a perseguição ela pode mudar ao longo do tempo e também ao longo dos lugares, mas o objetivo da perseguição é sempre o mesmo: silenciar a voz da igreja. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje sobre a igreja que não teme a perseguição, a igreja de Jerusalém. E quando nós encontramos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17, a seguir já mostra ali o contexto desta perseguição ocasionada pelo que estava acontecendo na igreja que estava confrontando o sistema daquelas instituições. E quando nós vamos ver, aqueles que se opunham à igreja de Jesus não eram criminosos, num sentido da palavra, não eram marginais, mas eram pessoas que, na verdade, representavam instituições, que no caso ali era a religião judaica. E isso é muito interessante porque, quando nós vamos ver, o evangelho de Jesus Cristo, ele veio, de fato, confrontando muitos sistemas. Dentre eles, veio confrontar o sistema do judaísmo, que naquele tempo, no tempo de que Jesus andou na terra, no tempo da igreja, havia perdido de muito a essência de como se estabeleceu os cultos em Israel, as cerimônias, as leis. Havia muita distorção, muita política, e havia naquele tempo ali também muitas pessoas que faziam o que faziam para o seu enriquecimento. Jesus, quando entrou no templo, certa vez, ele viu ali um contexto que não era algo apropriado e não tinha relação com o que o Pai havia estabelecido através de Moisés e do sacerdócio levítico. Jesus chega no templo e vê que estão cambistas vendendo sacrifícios. Existem os que vendem sacrifício, existem os que estão ali para trocar os dinheiros para serem trocados no templo, no valor e na moeda que o templo aceitava. E Jesus vai estabelecer ali um princípio muito profundo, quando Jesus ele pega um azorrague, ele desfaz aquelas mesas e ele diz: a casa de meu pai
é chamada casa de oração. Então, o próprio Jesus, no seu ministério, ele manifestou, ele constatou que não somente ele estava para estabelecer uma nova aliança, mas que as instituições daqueles dias de culto estavam, de fato, longe daquilo que Deus havia estabelecido. Quando nós vamos ver os anciãos, pessoas que eram respeitadas, importantes naqueles dias, e elas tinham um peso político extraordinário. Os anciãos eram líderes que eram responsáveis pelas escolhas de pessoas como, por exemplo, para ser alguém como um chefe da sinagoga. Eles não tinham funções sacerdotais, mas o que eles tinham? Eles tinham o poder da decisão, o poder da escolha. E alguns deles, inclusive, faziam parte do sinédrio. E aí nós vamos ver que nem sempre aquelas pessoas que têm uma tradição, que ela tem uma bagagem de conhecimento, está aliada com a vontade de Deus. Nem sempre ela está no caminho do que Deus está fazendo. E assim eram os anciãos. Os anciãos aqui, no caso da igreja primitiva, estavam sendo uma oposição, juntamente com os saduceus, que faziam parte da elite sacerdotal. Eles não eram radicais como o grupo dos fariseus, mas eles trabalhavam muito aspectos da política, e eles buscavam controlar o sinédrio, que era o supremo do judaísmo naqueles dias, e também eles tinham algumas características de conexão com a questão política e Roma. E muitos deles eram muito ricos por causa deste cenário. E nós vemos que quando os apóstolos começam a pregar, e o apóstolo Pedro vem, e ele, sem meias palavras, ele acusa os saduceus de serem responsáveis pela morte de Jesus. Obviamente, esses homens, além de inveja que sentiam pelo fato de que muitos do povo estavam seguindo eles, ao mesmo tempo sentiam medo de que o povo se virasse contra eles e aí perdessem tudo aquilo que eles haviam conquistado a partir do seu modo político e muitas vezes desleal com o qual eles se estabeleciam no poder. Não está muito diferente do tempo que nós estamos vivendo. Sistemas estão corrompidos, pessoas não estão, embora conheçam e saibam do que Deus faz, da capacidade de Deus e do que Deus está fazendo, muitas vezes elas estão agindo em oposição ao crescimento do reino de Deus para estabelecerem os seus reinos e os seus governos. Mas a Bíblia nos apresenta que Deus é um Deus que não se deixa escarnecer. A estes o Senhor trará e julgará. Você está no programa Palavras da Verdade, estudando hoje então sobre uma igreja que não teme a perseguição. No tópico 1 vimos sobre a igreja perseguida, os perseguidores, os 3 grupos, sacerdotes, saduceus, capitão do templo, e vemos ali a perseguição por razão do que a mensagem do evangelho, o que o Senhor estava fazendo, implicava em afronta e em desestabilizar o sistema estabelecido na religião judaica. E eles fizeram perseguições no âmbito na esfera política e também na esfera religiosa. Irmão Jair, tópico 2, vamos ver que, embora Deus esteja fazendo algo no meio desta igreja, vemos também, e ele permite a perseguição vir, mas vemos também que esse Deus é um Deus que protege a igreja. O que nós podemos comentar no tópico 2, irmão Jair? Nesse tópico nós vamos ver as formas que Deus utiliza para proteger a sua igreja. Ele permite a perseguição, mas ele também estabelece a proteção. Nós vemos que Jesus, ele foi perseguido no seu ministério terreno, tanto que culminou com o seu assassinato na cruz. Nós vemos que os apóstolos de Jesus Cristo, eles foram perseguidos, nós temos essas descrições
tanto pela história quanto pelo livro, o próprio livro de Atos aqui, que vai nos mostrar que Tiago, um dos apóstolos, foi martirizado. Pela história nós vemos que o apóstolo Paulo foi martirizado. Pela história nós vamos ver que todos os apóstolos eles sofreram perseguições e martírios. E o apóstolo Paulo, doutrinando, ensinando o seu discípulo Timóteo, ele escreve a Timóteo na segunda epístola, no capítulo 3, versículo 12, ele vai dizer também para nós: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, de uma forma ou de outra, nós vamos padecer perseguições por causa de Jesus Cristo, por causa do testemunho de Jesus Cristo, por causa da palavra de Jesus. Então, o próprio apóstolo João, escrevendo o livro de Apocalipse, ele cita que ele foi preso na ilha de Patmos devido ao testemunho do Senhor Jesus Cristo e por causa da palavra do Senhor que ele anunciava. Mas nós vemos no livro de Atos, então, que Atos apresenta 25 exemplos de perseguição da igreja, e eu quero mostrar que Deus ele utiliza várias maneiras para proteger a sua igreja. Ele utiliza anjo, ele utiliza circunstâncias, ele utiliza a intercessão da igreja, a oração da igreja. Mas no livro de Atos, 25, eu chamo a atenção para isso, são 25 exemplos de perseguição, e somente em 3 vezes Deus ele proveu um livramento sobrenatural para essas perseguições. Então, somente em 3 vezes Deus deu esse livramento sobrenatural. As outras 22 vezes, os crentes tiveram que lidar com a situação. Então, o primeiro exemplo de livramento, nós vamos ver aqui que Deus utiliza-se de um anjo para livrar os apóstolos da prisão. E como é que Deus faz isso? Nós vemos aqui, imagina só o cenário. O capitão do templo, ele prende, a mando do sumo sacerdote, a mando dos saduceus, prende os apóstolos na prisão. Ele vai aprisionar lá com 16 soldados protegendo a cela, guardando a cela, e o Senhor envia, está aqui no versículo de número 17, à noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou eles para fora. Eles foram livres da prisão, e no outro dia, o sumo sacerdote mandou: vão lá e tragam os apóstolos agora para nós fazer a audiência, a inquirição deles. E o capitão do templo vai lá com a sua guarda e abre a cela e não tem ninguém dentro. A cela está fechada, a guarda estava lá estabelecida, mas ninguém viu ninguém saindo, e eles se surpreendem. E ainda se surpreende mais ainda, né? Uma intensidade maior a surpresa é porque eles foram tirados da prisão e o Espírito Santo colocou eles lá, Deus colocou eles de volta, exatamente no mesmo lugar em que eles estavam anunciando a palavra, ou seja, no templo, no alpendre de Salomão. Eles se encontram ali. Veja só a surpresa. Então aí nós vemos o primeiro momento em que Deus dá um livramento de prisão, usando a forma sobrenatural, usando os anjos aqui para dar livramento aos seus apóstolos. O segundo momento no livro de Atos que nós vemos que Deus utiliza-se de anjo para livrar o crente da prisão, é o próprio apóstolo Pedro. Ele está preso, mas aí nós ficamos com um questionamento. Tiago foi preso também, mas Tiago foi decapitado. Pedro foi preso e Pedro foi livre da prisão. Por quê? Por que Tiago não foi? Soberania de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. A mesma coisa que aconteceu com João Batista. João Batista, ele anunciou, ele cumpriu seu ministério, e chegou o momento em que ele foi decapitado, encerrou o ministério, e ficou somente a história de João Batista. Eu creio, vejo que pode ser de uma forma semelhante a isso com Tiago, o apóstolo. O ministério dele se estabeleceu ali, Deus encerrou, o testemunho dele foi dado e a igreja prosseguiu. Então, e o terceiro livramento que nós vemos no livro de Atos, a gente vê Paulo e Silas, em Atos, no capítulo 16, na igreja de Filipos, eles são aprisionados. Deus manda um terremoto, as prisões se abrem, mas Deus não livra eles. Antes eles foram açoitados. Então nós temos que ver a forma que Deus utiliza para proteger a sua igreja. Eu costumo dizer que, até vou usar uma metáfora aqui, que a perseguição é uma montanha, é um grande monte que está à nossa frente. O salmista diz: elevo meus olhos para os montes que estão à minha volta, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então,
nós vemos aqui a perseguição como uma grande montanha e que Deus, ele remove essa montanha da perseguição se ele quiser, se ele quer, ele remove. Ou não remove, a soberania, a vontade de Deus é estabelecida ali e nós não podemos discutir isso. Mas quando Deus não remove a montanha, Deus, ele dá força, ele dá ânimo, ele dá vigor para que nós possamos escalar essa montanha e vencer essa montanha e passar por esse problema. Nós vemos o exemplo que Deus, ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo ardente na fornalha, lá em Daniel, no capítulo 3, mas nós também vemos que na perseguição estabelecida aos cristãos da igreja primitiva, pelos imperadores romanos, em que os crentes foram mortos, incendiados até a morte, e Deus permitiu. Deus permitiu que isso acontecesse. Então nós vemos a soberania de Deus. Eu trago um dado aqui, em 2019, nós tivemos 4.000 cristãos no mundo sendo mortos em países socialistas e comunistas, e isso representou, em relação a 2018, um aumento de 40% de mortos por perseguição. Se nós estabelecemos esse crescimento hoje, nós não podemos nem imaginar quantos cristãos são mortos, perseguidos nesses países em que o evangelho é proibido portar uma Bíblia, é proibido ler, ter uma porção da palavra do Senhor, e a perseguição, então, ela continua. Então, Deus, ele permite a perseguição, ele usa meios sobrenaturais, mas ele usa também aqui a própria igreja. Nós vemos que de 25 exemplos de perseguição no livro de Atos, 22 desses exemplos a igreja teve que lidar com esse problema. E como é que a igreja lidou? Com intercessão. Nós vamos ver em Atos capítulo 12, enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por Pedro. Então, esse texto revela que a igreja era um agente, sim, ativo nessa libertação, através da intercessão, através do clamor pela libertação de Pedro. É evidente que Deus age como quer e quando quer. E isso, nós vemos, com isso, nós vemos o valor da oração. O valor que tem a oração. Nessa passagem bíblica, assim como em muitas outras passagens no livro de Atos, nós vemos o valor da oração, mostra esse grande valor. Os cristãos, nós vemos no capítulo 4, versículo 31, em que os cristãos oravam e o lugar tremeu. Tremeu o lugar em que estavam ali reunidos. Nós vemos no livro de Atos, os cristãos oravam pedindo pelo batismo do Espírito Santo. Nós vimos que Paulo orava também intensamente. Então, nós não podemos subestimar o valor da oração, que é a nossa força, é a nossa arma, as armas que Deus estabelece para nós combatermos a perseguição. É oração, é jejum, é estudo e é leitura da palavra do Senhor, ou seja, um relacionamento íntimo e sincero com o Criador, com o Senhor, nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, vemos então aqui sobre o estudo de hoje, sobre a igreja que não teme a perseguição. E aí nós vamos entendendo aí que, conforme esta igreja é perseguida, nós vemos que ela não é uma igreja que está abandonada, mas é um sinal de uma autenticidade desta igreja, que ela está no caminho certo, fazendo aquilo que o Senhor designou para ela. Como já falamos lá no início, baseado na nossa verdade prática, é uma verdade inegociável. A igreja será perseguida. E a ausência de perseguição nem sempre é um sinal de bênção. Muitas vezes pode ser um sinal de conformismo. E aí muitos pensam que, pelo fato de não estar sofrendo, estão sendo abençoados por Deus, quando na verdade muitas vezes pode ser um conformismo, um distanciamento da linha de frente do Evangelho de Jesus Cristo, da pregação do Evangelho. Nós precisamos estar preparados nesse contexto para sofrer. Nós devemos evitar aquela teologia triunfalista onde prega um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem permanência, apesar de oposição. Precisamos entender que a igreja foi construída, suas bases, em mártires, pessoas que entregaram e deram suas vidas, como o irmão Jair mencionou. Num primeiro momento ali vemos apóstolos sendo mortos, mas mesmo assim o evangelho continuou avançando.
Hoje nós precisamos discernir que as perseguições que estamos enfrentando, às vezes estão tomando formas diferentes, mas ainda há perseguição, tanto no campo ideológico, no campo digital. Você vê muitas páginas de internet criadas por pessoas que, ao invés de estarem ajudando o evangelho, elas estão comprometendo, ou melhor, elas estão impedindo o avanço genuíno e puro do evangelho de Jesus. Quando você abre as redes sociais, você fica abismado com tanta coisa que se tem num formato de perseguição. E bem verdade que muitos estão se tornando hoje canais de escândalo. E Jesus disse, a palavra do Senhor diz que é normal que venha o escândalo, mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Então o inimigo está lutando hoje contra a igreja, perseguindo a igreja de vários formatos. Nós precisamos desenvolver em nós convicções, firmeza, coragem, fidelidade, para que nós sejamos vencedores nesse cenário. E como nós vemos no tópico 2 aqui, sobre a igreja protegida, nós vamos ver que a forma como Deus utiliza para proteger a sua igreja, ou às vezes para permitir o que acontece a ela, está relacionada à soberania de Deus. O fato é que os meios pelos quais Deus usa para livrar são os mais variados. E aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos muito a ação dos anjos. Os anjos intervindo em vários momentos em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver que os anjos, eles tiveram um papel importante nesse início da igreja do Senhor Jesus. Vemos eles trabalhando na libertação dos apóstolos, conforme nós vemos aqui, e vamos ver também a libertação lá de Pedro no capítulo 12, onde ele é liberto da prisão de Herodes. Vemos que os anjos aparecem também para trazer direção missionária. Quando você vai lá em Atos 8:26, o anjo aparece para Filipe e orienta ele para que ele fosse a uma estrada chamada a estrada que liga Jerusalém e Gaza. Ele disse, um anjo do Senhor disse a Filipe, vai para o sul, para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. Ou seja, o anjo, ele poderia ter pregado para o eunuco etíope, mas ele não tinha essa função. A tarefa era dada a Filipe. Ele vai aparecer também para Paulo durante a tempestade, quando Paulo está saindo, indo em direção a Roma para ser julgado. O anjo aparece e diz para ele, você precisa anunciar para essa tripulação desse navio que ninguém vai morrer, mas que somente a embarcação e tudo que nela tem vai se perder. Ou seja, o encorajamento que aconteceu ali foi feito pelo anjo ao apóstolo, que o transmitiu aos demais. Mas ele não veio para anunciar uma mensagem de salvação eterna. Por que os anjos eles não pregam? Porque esta missão ela é uma missão da igreja. Jesus determinou e designou a igreja lá em Mateus 28, 19 e 20, que a igreja precisa ir por todo mundo, fazendo discípulo de todas as nações. Ou seja, Deus confiou a proclamação do evangelho para a igreja, para os homens. Por quê? Para que aqueles que ainda não foram salvos, através daqueles que já foram salvos da sua pregação, eles também possam ser transformados e passem também a ser testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 12, diz que as coisas do evangelho são coisas que até os anjos desejavam contemplar. Eles não experimentaram salvação, portanto, eles não podem testificar da salvação como a igreja de Jesus. Os anjos eles podem anunciar a vontade de Deus, mas eles não podem anunciar salvação e perdão. Entre tantos propósitos dos anjos, aqui vemos em Atos dos Apóstolos esses propósitos dos anjos sendo concretizados, quando eles vão estar aqui anunciando, protegendo a igreja, livrando a igreja, servindo a igreja, o povo de Deus. É bem verdade que nós veremos no futuro, após o arrebatamento da igreja, num período escatológico, os anjos pregando, mas a pregação já não será uma pregação no formato do qual a igreja está comprometida hoje e precisa pregar. Vai ser uma proclamação de um testemunho
da grandeza de Deus, do juízo de Deus, mas que a igreja já não estará mais aqui na terra, será num formato diferente. Mas hoje os anjos estão para servir a igreja e para livrar a igreja. E os formatos de Deus operar com relação a livramento são diversos. O irmão Jair já mencionou o formato como ele guardou Daniel na cova dos leões. Você vai ver Elias. Elias, quando ele profetiza no palácio para Acabe sobre a chuva que não viria na terra, ele foi ser sustentado por Deus no ribeiro de Querite por corvos. E há ali várias questões, discussões de teólogos sobre o que seriam esses corvos. O fato é que ali não foi um anjo que ministrou sobre ele. Mas quando nós vamos ver lá em capítulo 19 de 1 Reis, vamos ver que o anjo vem e alimenta Elias. Lhe dá alimento, lhe dá água, e ali ele é fortalecido para continuar a sua jornada. Então a forma de Deus trabalhar é uma forma soberana. E o que nós precisamos fazer para ativar essa forma soberana, esses livramentos de Deus, é conforme a igreja fez, através da oração. Nós precisamos orar. Tudo que Deus vai fazer, ele vai fazer antes a igreja orando e intercedendo. Sempre foi assim. Os livramentos que aconteceram, o movimento de Deus na história foi a igreja orando. Quando a igreja ora, então Deus pode intervir e vai fazer aqueles milagres que se espera. E se ele não fizer, entendemos na soberania de Deus. Irmão Jair, tópico 3º, a igreja destemida. O que nós podemos comentar nesse tópico? Falando acerca da disposição, de como os crentes se portaram diante da perseguição, irmão Jair. No livro de Atos, nós continuamos verificando que Jesus, ele continua construindo a sua igreja mesmo em meio à perseguição. Ele utiliza a perseguição para construir a sua igreja, para que a igreja continue a se expandir, conforme a missão que ele determinou para os apóstolos, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Nós vemos o exemplo do chamado do apóstolo Paulo, que está lá no capítulo de número 9, em que Deus chama Ananias, um homem de Deus, que havia lá na cidade de Damasco, hoje na Síria, né? E diz, olha, você vai à rua direita, na casa do varão chamado Judas, lá vai ter um homem chamado Saulo que está orando. O irmão acabou de falar sobre a oração. Através da oração, enquanto Paulo orava, Deus envia ali o emissário, que é Ananias, e vai trazer para o apóstolo Paulo, dizendo para ele que este é para mim, Deus dizendo para Ananias, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, governadores e também dos filhos de Israel. E no versículo de número 16, Deus diz, e eu lhe mostrarei, Jesus falando, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele sofreu perseguição, e essa perseguição, ela abriu a porta para testemunhar para o evangelho na presença de gentios, de povos mais longínquos, na presença de reis, na presença de governadores, de autoridades. Então, o que nós verificamos isso? O testemunho que é dado a uma igreja destemida, e esse testemunho vai ser com grande poder. No texto que nós lemos aqui em Atos, no capítulo de número 5, os apóstolos foram presos, aprisionados, guardados por 16 soldados dentro de uma prisão. O anjo do Senhor veio à noite, livrou eles da prisão, os guardas não viram. No outro dia, o sumo sacerdote, o conselho se reúne, o sinédrio se reúne, os saduceus se reúnem para inquirir os apóstolos, manda buscar eles. E a surpresa do capitão do templo, não tem ninguém lá. Todo mundo, a prisão está vazia, as celas estão fechadas, os guardas estão lá, mas não tem nenhum. Aonde eles estão? Estão lá no templo anunciando a palavra do Senhor. Então, nós vemos que os apóstolos, libertos sobrenaturalmente, eles foram e continuaram a testemunhar da sua fé. Eles não foram intimidados por aquela prisão, eles sim foram capacitados pelo Espírito Santo. E aí nós vemos no livro de Atos que o Espírito Santo é o que opera em todo o livro de Atos, e o Espírito Santo, é a fonte de poder da igreja. E nós vemos a convicção da fé
dos apóstolos, mencionado e testemunhado pelo apóstolo Pedro, em Atos, no capítulo número 5, do texto que nós estamos aqui trabalhando. Pedro responde quando eles são inquiridos para dizer que o sumo sacerdote diz, eis que encheste, o sumo sacerdote diz, olha, nós havíamos proibido de você falar, anunciar, ensinar no nome de Jesus, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. Aí a resposta de Pedro diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, nós vemos aqui o posicionamento firme de Pedro e dos cristãos. Eles não negociaram a sua fé. E hoje, nos dias de hoje, nós somos muitas vezes confrontados por leis que são contra os princípios bíblicos, leis que afrontam a vida, leis que afrontam as questões naturais que a Bíblia estabelece como princípios de Deus. E a Bíblia nos recomenda. Nós devemos ser como Pedro. Mantermos o nosso posicionamento e ficarmos com o que diz a palavra de Deus. Não podemos justificar a desobediência porque o Estado estabelece uma lei que vai contra a palavra de Deus. Nós temos que permanecer firme na palavra de Deus. Nem toda lei ela estabelece nem todo princípio jurídico, nem todo princípio governamental ele estabelece alguma coisa que vai de acordo com a palavra de Deus. E quando é ao contrário à palavra de Deus, nós vamos sim cumprir como cidadão, mas não cumprir como crente. Então, nós precisamos ter a consciência de defender a nossa fé, de permanecer firme nos princípios bíblicos, mesmo sendo confrontados, mesmo sendo muitas vezes não entendidos com preconceitos, nós devemos permanecer sim com os princípios bíblicos, porque são princípios de Deus para o ser humano nessa vida. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, vemos então a igreja de Jerusalém, uma igreja destemida. Quando nós falamos nesse aspecto, não é que a igreja não sentisse medo, mas sabemos que era uma igreja que agia convicta da presença e da certeza de que Deus estava com ela. Quando nós olhamos a igreja primitiva e os apóstolos, logo após a palavra do anjo para eles, eles voltam para o templo porque eles sabiam, eles não estavam sozinhos nesse cenário. Mencionado pelo irmão Jair, a convicção deles fazia com que eles desejassem obedecer à ordem de Deus e não obedecer à ordem dos homens. Aliás, esta é uma realidade que faz parte do crente, ele não pode servir a dois senhores. Ou vai amar mais um ou amar mais outro. Jesus ensinou isso no contexto de ensinar sobre o amor ao dinheiro. Mas nós vemos que há uma questão que nós precisamos definir, é que o crente ele precisa saber em qual caminho ele está trilhando. Ou ele está no caminho estreito, ou ele está no caminho largo. Ou ele está com Cristo, ou ele está longe de Jesus. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 30, que quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, é preciso a igreja, os crentes, terem convicção da sua fé, da firmeza e um posicionamento. Aquele chamado em cima do muro, já disse alguém que o muro pertence ao diabo. Ou você está no caminho estreito, está com Cristo, ou você está contra Cristo. E nós estamos vendo aqui na igreja de Jerusalém uma igreja que estava com Cristo. Cristo estava com ela, eles estavam com Cristo, eles estavam entregando-se a sua vida pela causa de Cristo. A pergunta que nós devemos nos fazer é até que ponto nós estamos ajuntando com Cristo ou se é que estamos espalhando. Até que ponto nós estamos com Cristo ou será que nós estamos contra Cristo? Já mencionamos que no âmbito, no campo do digital está acontecendo muitas coisas e nós entendemos a partir de uma visão bíblica, histórica, que esses movimentos, na verdade, são contrários à palavra de Deus. Há de vir escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Não é tempo de nós estarmos em cima do muro. Precisamos estar posicionados. E a igreja, ela estava posicionada, irmão Jair, porque era uma igreja que tinha convicção da sua fé. Hoje, vivemos uma realidade em que as pessoas não têm convicção
da fé. Qualquer vento, qualquer perseguição, qualquer cenário adverso, elas já pensam: Deus não me ama, Deus não se importa comigo, Deus não me quer. Porque não entenderam a essência do Evangelho. O Evangelho não é sobre nós, é sobre Cristo, o que Ele fez para que nós fôssemos salvos. É sobre o que Cristo fez para aplacar a ira de Deus para a humanidade. É sobre o que Cristo fez para eliminar a barreira que havia entre os homens e Deus. O Evangelho não é sobre o homem, não é sobre casa própria, carro novo, chave de documentos, contratos de empresas. Tudo isso são coisas que o Senhor pode nos proporcionar a viver. Mas o Evangelho de Jesus e a convicção que temos que ter é: ainda que tudo isso nos falte, nós serviremos a Cristo e devemos entregar a nossa vida por Ele, porque Ele nos amou. O apóstolo João diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor, no nosso movimento natural, caído, não temos como amar Deus. Mas pela graça, pela misericórdia, pelo favor de Deus, que nos amou primeiro, então nós hoje conseguimos o amar. É tempo de nós termos convicção, como esta igreja, irmão Jair, que foi uma igreja convicta e destemida diante das adversidades. O que nós podemos concluir, irmão Jair, sobre esse tema que é rico? Nós poderíamos trazer mais detalhes acerca da atualidade, do conceito, da característica das perseguições que há no mundo hoje, mas o tempo não nos permite. Mas o que nós podemos concluir sobre o tema que abordamos hoje, irmão Jair? Na Bíblia, a Bíblia mostra que a perseguição, o sofrimento é como um fogo, ela é fogo consumidor. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. O cristianismo é como esse fogo que se espalha. Um fogo, um incêndio, um fogo, se cutucar ele, fagulhas vão ser espalhadas e ele vai ser ampliado a extensão desse fogo. A perseguição, ela espalhou os cristãos ao longo do livro de Atos descrito, no livro de Atos foram espalhados e onde eles chegaram, eles testemunharam de Jesus Cristo. Uma pequena fagulha chegava num povoado e ali começava o evangelho a prosperar naquele lugar devido ao testemunho e da palavra que foi pregada. Então, quanto mais perseguiram a igreja, mais ela se espalhou como esse fogo. Atos mostra isso. O livro de Atos mostra como a perseguição espalhou a igreja. E nós tivemos esse momento específico aqui dos apóstolos que estavam pregando o evangelho, foram presos, foram milagrosamente retirados da prisão e voltaram a pregar exatamente no lugar onde eles haviam sido presos, e eles vão anunciar com ousadia. E vão permanecer ali com o poder do Espírito Santo na vida deles, sem temor, sem medo. E isso, a palavra nos traz essa força, essa graça necessária para nós enfrentarmos as perseguições. No livro de Romanos, eu encerro dizendo que no livro de Romanos, no capítulo de número 8, Paulo ele diz: o que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. E ele fala no versículo 38 que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nem mesmo a morte. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, Paulo nos escreve que mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a perseguição vem, ela vai trazer efeitos benéficos para a igreja, como ela trouxe ao longo da história. A igreja se multiplicou, a igreja se espalhou, mas nada poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, porque a graça de Deus nos dá essa vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, vemos então no programa de hoje que esta igreja, que enfrentou perseguições, que é uma característica da história da igreja, é a estrada pela qual a igreja, até o dia do arrebatamento da igreja, vai trilhar, é o caminho de oposição, é o caminho de perseguição, mas nós entendemos que nós não estamos sozinhos, a igreja ela tem a proteção
de Deus. Nada acontecerá à igreja de Cristo sem que o Senhor permita que aconteça. E uma coisa é certa, a vitória da igreja já está garantida, pois a igreja está em Cristo Jesus e em Cristo está a vitória da igreja. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, ela venceu a perseguição, não foi por força própria, mas foi porque eles oravam constantemente e intensamente, porque eles pregavam com convicção a palavra do Evangelho de Jesus Cristo e porque eles tinham uma convicção de que Jesus já havia vencido o mundo e assim como Jesus venceu, eles também venceriam. Que nós possamos desenvolver estas convicções no nosso coração e vencermos todas as lutas, as adversidades que tentam parar a nossa fé, tanto no sentido de igreja, como no sentido individual de membro do corpo de Cristo. Que não deixe que a luta e a perseguição, a afronta do inimigo desfaça você, afaste você da sua fé. O que Cristo fez por mim e por você é muito grande para que qualquer vento nos arrebate das mãos dele. Nós possamos ter a nossa vida escondida com Cristo em Deus e nada, absolutamente nada, nos separará do amor do Senhor. Deus abençoe você, sua casa e sua família, saúde, paz e prosperidade. Nos vemos no próximo programa para estudar sobre uma igreja que enfrenta os seus problemas. Deus abençoe, seguiremos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Até lá.